Muito bem. Nós estudamos na nossa última live o capítulo 28 do livro de Números, que é um capítulo muito singular, que trata sobre um conjunto de oferendas que precisam ser feitas no sentido das festas judaicas, das ofertas que precisam ser realizadas. E agora, na sequência dessa nossa discussão, a gente entra no capítulo 29, que é um capítulo que também vai trabalhar essa mesma questão, né? Então a gente vai trabalhar. Hoje trabalho o 28 e o 29, né? É a festividade do 28 e o 29, porque tem muita conexão, são muito próximos esses dois capítulos, tratam de uma mesma temática, dá para a gente trabalhar os dois juntos na nossa noite de hoje. Então, eu queria passar para você, Álvaro, para que você fizesse um prelúdio dessa discussão que a gente vai ter, qual é o cenário, qual é o contexto onde vai acontecer as discussões do nosso capítulo do dia de hoje, né? Das festividades e das oferendas, das ofertas que deverão ser feitas em cada dia e em cada festa. Vamos lá, meu amigo. Então, hoje esses nossos capítulos... Uma visão geral, tá? Não vai entrar no... Sim, eles são, como você bem disse lá, eles muito bem se comunicam. E eles vão tratar sobre o que a gente chama em hebraico de korbanot. A gente sempre fala isso, mas é porque é algo muito mal compreendido. Muito mal compreendido. E que a gente precisa de sempre olhar para essas posições sob o ponto de vista da época, sob o ponto de vista da condição evolutiva da humanidade, da sociedade, sob a condição da qual estava estruturada a religiosidade como um todo. E esses korbanot, em hebraico, que são os sacrifícios, mas também podem ser oferendas, pode ser tudo aquilo que a gente oferta a Deus de uma maneira geral. Nós estamos diante de uma palavra que a gente já falou umas 200 vezes aqui nessa live e em outras. Korbanot vem da palavra karov. Karov é aproximar-se, aproximação. Então é aquilo que eu ofereço para me aproximar de Deus. Por quê? Deus sempre está aqui, em contato para com todos nós, através do seu fluido de pensamento divino, o fluido cósmico Álvaro, universal. acho que é importante falar que korbanot é o plural, tá? Porque as pessoas podem não conectar com o singular. Isso, korban é o singular, korbanot é o plural, são sacrifícios, essas oferendas. Agora, o que eu acho que vale a pena a gente destacar, Elahá, nós estamos numa sociedade agrícola. 2, nós estamos numa sociedade, como a gente gosta de dizer sempre, onde a fome imperava. Tinha muita dificuldade, os impostos eram altíssimos. Hoje mesmo a gente estava fazendo uma pesquisa aqui, né, professor? E a gente viu o que Herodes construiu com os impostos recolhidos na terra de Israel. A gente sempre fala de Cesareia Marítima, mas a gente lembrou de Massada, o Heródium. A gente viu umas 4, 5 obras assim gigantescas. E de vez em quando, para parecer que ele era bonzinho, ele falava, ó, gente, vou dar aqui 3 meses sem cobrar imposto. Porque ele já tinha esfolado tanto, que acho que ele olhava e falava, vai morrer todo mundo de fome se eu cobrar mais imposto. E o próprio templo de Jerusalém, que ele reformou todo, né? E o próprio templo. Cesareia também. Cesareia Marítima. Nós encontramos, além disso tudo, os próprios impostos levados ao templo. E nós encontramos, além de tudo isso, os impostos que eram cobrados não apenas por Herodes, mas pelo Império Romano, através de publicanos que levavam seus recursos a Roma. E aí a gente fala assim, a sociedade vive do quê? Bom, comércio e agricultura. Tecnologia agrícola péssima, super rasa. Você vê, o que é o empecilho ali na parábola do semeador? A pedra, o animal. Não tem tecnologia.
agrícola. Então, a gente encontra uma população famélica e que quando tem a oportunidade, ela acaba tendo a oportunidade de levar, assim, não é o excesso, é o essencial para a sobrevivência. Porque se você estiver falando de uma ovelha, você está falando de algo de um gigantesco valor numa sociedade onde está todo mundo passando fome. Uma vaca, até hoje uma vaca é cara, imagina naquele tempo. Então, a própria farinha, remlar, as próprias ofertas aqui eram colocadas como primícias, as primeiras frutas. Imagina, quando a gente era criança, tinha. O Elahé, professor Celestino, vai se lembrar. As frutas tinham estações, né? Quando você terminava a estação, você tinha que esperar 1 ano para comer a fruta de novo. A gente ficava esperando para comer, por exemplo, o morango, né? Para comer a manga, na época certa. Hoje em dia a gente tem todas. Imagina naquela época, uma colheita não era esperada. Imagina o que era tudo isso com uma carga de impostos gigantescas. Então, quando alguém leva uma oferta ao Templo de Jerusalém, que é um pedido, por exemplo, que Jesus faz ao próprio ao próprio leproso que ele curou. Fala, vai e se apresenta no templo. Não conta para ninguém. Ele tinha que levar uma oferta. Esse homem ficou distante de uma sociedade produtiva. Como que ele leva um sacrifício? O que representa isso no íntimo do seu espírito, quando nós definimos o principal com uma palavra em hebraico chamada kavaná, intenção. Qual é o intuito do seu coração quando leva? Se o sacrifício é grande, nossa, Deus recebe isso com a maior de todas as oportunidades. E a gente, então, entende que não é o ato em si, da farinha, do carneiro, da ave, mas é o ato do significado, da ação. O que eu posso fazer? A gente não tem dúvida que a gente não faz nenhum tipo de apologia na doutrina espírita, nenhum sacrifício de nenhum animal, mas a gente faz uma divulgação da importância do sacrifício no altar dos nossos corações, para que nós estejamos sempre prontos a oferecer, como diz o Espírito Erasto, as migalhas que nos sobram, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Vamos sacrificar isso para que a gente possa se aproximar de Deus? Então é muito mais nesse sentido, porque no judaísmo, nos dias de hoje, não temos mais esses sacrifícios que se encerraram no ano 70, com a destruição do segundo templo. Então eu vou passar para vocês, meus amigos, professor, fazer suas considerações. Bem, eu sempre estranhei, na minha santa ignorância, a necessidade de se oferecer animais, sacrificar os animais para agradar a Deus. Eu sempre estranhei isso. Mas a gente começa a crescer, a pesquisar, a buscar. E a gente, de uma forma bem simples, a gente chega à conclusão que Deus não precisa disso. Ele nunca precisou. Mas na cabeça e no pensamento daquela época, as pessoas achavam que esse sacrifício, que o sacrifício não era nem do animal, como a gente está vendo agora o Álvaro falar. O sacrifício era o que aquilo representava na vida daqueles que ofereciam o que eles tinham de melhor. Era uma renúncia do material em favor da união espiritual com Deus. E quando o Álvaro fala aqui para nós com muita propriedade, que a destruição do templo no ano 70 aboliu tudo isso, a gente vai observar, e muitas vezes nem imagina, quando a gente passa do próprio Cordeiro de Deus, como disse João, referindo-se a Jesus, que deu o seu próprio, ofereceu não a sua ovelha, nem o seu bode, nem o seu boi, nem o seu novilho, não, ele ofereceu o seu próprio corpo em sacrifício para mostrar
a sua disposição de se auto-entregar física e espiritualmente ao Pai. E dizer, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas não passou por aí, porque com a morte, a crucificação de Jesus, para nós cristãos, acabou o sacrifício, não só no templo, mas dentro do próprio cristianismo. Mas se a gente for estudar o que aconteceu no primeiro, segundo e terceiro século, com os sucessores de Jesus, com os seguidores de Jesus, que ainda não eram cristãos, eram seguidores do caminho. Quando a gente vai ver a vida de um Paulo de Tarso, de um Pedro, de todos os discípulos, agora apóstolos, a gente vai ver que todos foram corbã, em nome de Jesus. Não ofereceram os seus bezerros, não ofereceram as suas propriedades, eles ofereceram a própria vida. Então, eles dão a ideia de que realmente Jesus não precisava disso, mas eles precisavam mostrar a Jesus que estavam dispostos a procurá-lo e a amá-lo. O Inácio de Antioquia, que quando foi preso para ir a Roma, na hora que ele foi preso, ele diz assim: eu quero ser o trigo moído na boca do leão para reencontrar o meu Senhor. Então, eram pessoas que estavam realmente sintonizadas com Jesus para ir ao seu encontro, custasse o que custasse. Eles não lamentavam nem diziam que eram sacrifícios. Você vê Paulo dizer para o soldado romano, quando ele diz: lamento o que preciso fazer por ordem do imperador, ele disse: não lamente por mim, lamente por vocês, que vão ficar sob o jugo e a tirania de um ser como Nero e seus seguidores. Eu não, eu estou muito bem, eu vou encontrar o meu Senhor. Então, quando você vê hoje alguns representantes que se dizem seguidores de Jesus, ao invés de darem tudo que eles têm para ele, se aproveitam da história dele para viver materialmente em função da sua mensagem. Então, está na hora da gente alertar as pessoas que muitas vezes eu vi muita gente condenando os sacrifícios, dizendo que Deus não precisava de cheiro de carne queimada, mostrando exatamente uma visão totalmente material do processo, uma visão egoísta e materialista. E você vê esses homens que nunca se rebelaram, que nem nunca acharam que estavam fazendo nada demais, a não ser dar a própria vida em testemunho de Deus, de Jesus, que é o nosso modelo e guia, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos. Não devemos ignorar esse sacrifício do passado, porque nós estamos dando um atestado de ignorância, porque eles representam aquilo que era o meio daquela época, no nível espiritual que todos tinham, de dizer que se lembravam de Deus, precisavam de Deus, embora Deus não precise de nós para nada. Mas eles faziam questão de dar um testemunho de que eles iam oferecer o melhor, as suas primícias do boi, das frutas, do que fosse, para Deus. É um símbolo de dedicação, submissão e reconhecimento à sua superioridade espiritual sobre todos nós. É assim que eu vejo, em linhas gerais, esses sacrifícios que muitas pessoas, lamentavelmente, ainda não chegaram a compreender a sua essência espiritual. Queria complementar aí essa fala, colocando aqui algumas coisas que eu acho que são importantes serem ditas, nesse sentido que o professor Severino está colocando. Eu queria citar duas coisas que são diferentes, mas que vão na mesma direção. A primeira delas é o seguinte: o sentido de sacrifício, como ele bem lembrou, não era o animal, é o sacrifício que eu faço pelo meu Senhor. Do que sou eu capaz de abrir mão pelo meu Senhor? Então, por isso que nas ofertas, se você perceber, o animal não pode ter mácula, o animal não pode ter defeito, o animal não pode ser um animal com coisas, aleijumes, nada. Por quê? Porque o objetivo é exatamente esse: do que sou capaz de abrir mão em nome do meu Senhor. Fazendo uma transposição para o dia de hoje, a pergunta é: do que sou capaz hoje de abrir mão em nome do meu Senhor? Não é de coisas materiais, mas quais são as renúncias que eu sou capaz de fazer?
Quais são as coisas que eu sou capaz de abrir mão e que são valiosas na sociedade? Você está louco? Você podia pegar um emprego maravilhoso se você... Mas eu não vou fazer isso. Isso não me interessa. Então você é maluco. Então, eu posso ser maluco, mas eu não quero isso. Então, quando a gente tem uma leitura espiritual, eu abro mão de coisas hoje que a gente precisou, de certa maneira, aprender a não ter, como uma demonstração de conexão com o divino. Essas ofertas, elas não podem ser vistas como se o Deus de Israel quisesse o sangue desses animais, quisesse ver a morte desses animais, mas ele quer saber até onde você vai para abrir mão. E sempre animais que sejam saudáveis. O profeta Malaquias, ele tem um texto curto. O texto de Malaquias é um texto curtinho, tem 4 capítulos, é bem simplesinho. Mas o profeta Malaquias diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: você pensa que você engana quem quando você leva para o templo um carneiro cego, um boi aleijado, um animal imprestável para entregar ao Senhor? Você acha que você engana quem? Porque o que o Senhor quer, quando pede o animal saudável, é saber até onde vai. Então você não está enganando ninguém, nem a você mesmo, quando você faz isso. Quando fizer a sua oferta, entregue o animal saudável, entregue o animal sem mácula, porque o que o Senhor quer é provar o teu coração. Então, essa leitura que Malaquias faz, ela vem muito ao encontro disso que a gente está colocando. E um segundo ponto que eu queria colocar, que vai nessa mesma direção, mas é completamente diferente, é o seguinte: a gente sabe nos evangelhos, né, os evangelhos narram essa história, os 4 evangelistas narram, de uma mulher que entra na sala onde Jesus está com um vaso, com um nardo perfumado, e joga nos pés dele, beija e chora, e enxuga com os cabelos, e fica aos pés dele jogado. E alguém poderia dizer: cadê a humildade desse cara? Porque ele diz: não, levanta. Vá fazer isso para Deus. Para mim, não sou bom, bom é Deus, não sou bom. Por que ele deixa a mulher fazer isso? Por que ele permite que ela fique naquele estado, chorando, ajoelhada ali nos pés dele, beijando os pés dele? Por quê? Porque Jesus é o terapeuta divino. Jesus é o terapeuta celeste. E como terapeuta, ele sabe que aquele momento é importante para a terapia dela, não é da terapia dele. É como, por exemplo, você ter um filho ingrato que um dia entra em casa e diz: pai, eu quero lhe pedir perdão por tudo que eu lhe fiz, e começa a chorar. E você interrompe o filho e diz: não precisa falar nada, não fale nada, que é isso? Você tem que deixar ele falar. Você tem que deixar ele chorar. Você tem que deixar ele ficar no seu pé chorando, porque essa catarse é curativa para ele. Não é que você vai se colocar na posição de superioridade, embora, beija meu pé, porque se fosse assim, estaria fora do propósito. Mas é você saber que naquele momento você está fazendo o encontro do eu com o eu profundo. O indivíduo está encontrando a sua realidade mais interna e está colocando para fora emoções que ele vem guardando há muito tempo. E se você interromper esse momento terapêutico, talvez aquilo demore muito de novo para acontecer. Ele precisa ter esse momento. Não deixa chorar, deixa falar, deixa dizer. Então, deixa a mulher beijar os pés dele, deixa ela fazer. É terapêutico para ela. Assim também, para o povo, era terapêutico esse processo de entrega como uma forma de selar a compreensão do gigantismo da presença do Senhor dentro daquela comunidade que, eu vou dizer, 40 anos no deserto não dá para sobreviver ninguém. Eu acho que eu não sobrevivia nem meia hora no deserto. Não conseguia ficar ali no tempo, não. 40 anos, aquele montão de gente, meu Deus. Então, existe aí uma necessidade da gente compreender determinados mecanismos que se escondem no processo terapêutico da criatura, quando ela começa a fazer movimentações de abrir mão de algo em favor de algo maior. Como o homem que encontrou a pérola de grande valor, ele vende tudo que tem e troca por ela. E aquilo tem mais valor.
O tesouro escondido, ele troca tudo que tem pelo tesouro escondido. Então, quando eu descubro o valor espiritual das coisas, eu revejo meus conceitos. E aqui, uma informação que a Cabala tem, passar aqui para a gente, é quem está conversando sobre o judaísmo. A Cabala diz o seguinte, e o Espiritismo também. A Cabala diz, todos nós reencarnamos para um propósito. Todos nós temos um propósito. Existe uma razão pela qual a gente renasce na Terra. E o nosso objetivo é descobrir o propósito pelo qual a gente veio. E fala a Cabala, como é que eu vou descobrir que eu descobri o meu propósito? É quando eu considerar que eu encontrei a desimportância das outras coisas. Enquanto tudo me for importante, Álvaro, eu ainda não sei por que nasci. Quando eu descubro o sentido da minha vida, eu digo, não, isso aí não importante para mim é isso. Eu consigo eleger histórias, eu consigo eleger vivências. Quando eu faço eleições, é porque eu consegui descobrir, na verdade, o meu propósito. E ainda diz mais a Cabala para eu terminar minha fala. Se você não encontrou seu propósito, não é na ciência, não é na filosofia, não é na arte, não é no mundo religioso, não é em lugar nenhum, eu já tentei tudo, não tem, eu não sei o meu propósito. Quando você disser assim, eu já bati em todas as portas e não achei o meu propósito, diz a Cabala, é porque o seu propósito é a família. Por isso que você não tem o propósito do lado de fora, que o propósito está do lado de dentro. Qualquer semelhança com o Espiritismo é mera coincidência. Mas vamos lá. E Álvaro Mordecai, conte para nós o que é que tem esse capítulo 28 que a gente precisa saber. Então, esse capítulo 28, ele começa tratando de todos esses elementos. É interessante a gente observar que quando a gente fala desses sacrifícios, dessas oferendas, nós estamos falando, como foi dito, até o ano 70. O que acontece depois e como se regulamenta todos esses elementos no judaísmo. Então, o Talmud, Maseret Berahot, página 26, Beit, vai falar o seguinte, que como não tem templo, esses elementos são substituídos pela prece. Então, todas as ofertas, oferendas que a gente vai ver aqui no templo, elas são realizadas de maneira simbólica pelos judeus, pela prece. E sempre, sempre, com o intuito, como diz aqui o capítulo 28, versículo 2, de que tenha um aroma agradável por Deus, para Deus. Um cheiro bom, porque o nariz de Deus, ele não tem nariz. Até brinquei com o professor, fez uma plástica recentemente. Quem foi o cirurgião? Não tem nariz. Então, esse aroma, obviamente, não precisa estar ligado com a letra, mas com o intuito de tudo isso que o Elaham endossou na sua fala, que o professor endossou na sua fala, no intuito de um coração. A gente vê isso tudo muito explícito naquela passagem do óbolo da viúva, onde alguém entrega uma quantia grande e ela entrega a menor de todas as moedas. E essa menor de todas as moedas, para Jesus que assistia aquele momento e enxergava a luz que sai, vamos assim dizer, do seu coração quando ela oferta, é muito maior do que aquele que entrega grande quantidade. Então, eu conversando com o professor, ele falou, as pessoas criticam muito essa expressão. E eu nem ia comentar ela. Comentei com o professor. Falei, eu nem ia comentar, porque é tão óbvio que Deus não tem nariz. Então, é óbvio que o aroma precisa ser no sentido espiritual. E vale a pena a gente lembrar que aqui tem uma fala que é trazida por Jesus, que é uma referência a todos esses elementos na Torá, que é muito antes de você ir levar uma oferta para o altar, você precisa de pedir perdão, de reconciliar com aqueles que estão na sua
na sua convivência, aquelas relações humanas. Então eu vou colocar primeiro 3, eu vou de 3 em 3, porque senão a gente não termina hoje. Eu vou de 3 em 3 oferendas. Elahá. Primeira oferenda, eu vou dar uns nomes para elas. São as oferendas contínuas. As oferendas contínuas são aquelas que eram realizadas 2 vezes. Então, o texto até fala, é um carneiro de dia, um carneiro de tarde e uma farinha já no fim da tarde, uma oferta de farinha. Como é que isso se classifica, como isso se ressignifica no judaísmo? Shacharit, Minha e Arvit. Shacharit vem da palavra Shahar, que é o nascer do sol. O nome da minha sobrinha em hebraico é Shahar. Então é o nascer do sol. Shacharit é o serviço matinal. Então os judeus ao redor do mundo se reúnem para fazer uma prece longa na parte da manhã. Depois do almoço, novamente. E à noite, novamente. Tem um horário limite para cada um desses elementos. Então, essas são as oferendas contínuas. Existe uma outra oferenda que ela era oferecida, que ela está lá no nosso... Essa oferenda contínua está no versículo 3 ao 8. Do 9 ao 10, a gente vai encontrar outra oferenda. Qual oferenda? A do Shabat. No dia de sábado, tinha algo específico. E aqui ele fala da farinha e do vinho. O que a gente come? Álvaro, Sim. Essa primeira oferenda contínua, manhã, tarde e noite, todos os dias. Todos os dias. Então, a primeira é uma oferta diária. Diária. Manhã, outra tarde, outra noite. Muito bem. Agora você está falando de uma oferta semanal, no Shabat. Isso. Que aí é só no dia de sábado. Que essa daí, ela tem vinho e tem farinha. A libação, chamado Yefar, que é farinha fina. Então, o que a gente faz no Shabat em relação a isso? A gente tem a Seudat Shabat, a refeição de Shabat, onde a gente faz o Kiddush com o vinho e come a halá, que é um pão em formato de trança. O da minha mãe, por sinal, é maravilhoso. Então, na sua também, né? Então, essa é outra oferenda. Eu vou colocar outra e eu passo para vocês. Se vocês... eu passo para vocês. Depois a gente começa um novo tópico. E do versículo 11 até o versículo 15, a gente vai encontrar uma outra oferenda. Eu não estou entrando nos detalhes de quantos carneiros, de como era feita isso, mas é mais sobre o período. Essa nova é sobre o Rosh Chodesh. Rosh, cabeça, Chodesh, mês. Então, no início do mês, existe um processo de santificação daquele mês e existe também, quando se muda a lua, o Kiddush Levaná, que não pede sacrifício, mas no início de todo mês, você se recorda desse momento. Então, só para a gente entender, eu vou passar agora mesmo para vocês, é como se nós estivéssemos solidificando no nosso espírito, através do ritual, que o espiritismo não é contra o ritual, mas ele só alerta que nós não precisamos ser escravos do ritual, que muito mais importante que isso é a nossa consciência. Mas é muito importante, por exemplo, na nossa infância, que o pai e a mãe falam, você tem que escovar os dentes de manhã, meu filho, e de noite. Então, você precisa fazer o processo de conexão, primeiro, levando algo físico. Como muitos de nós têm a necessidade de ir até o templo, e qualquer que seja. Depois, a gente cria o costume durante os milênios e a gente vai poder fazer isso em forma de prece. Então, é a construção da importância dos diferentes ciclos. Se todos nós, tenho certeza que nem todos, e quantas vezes a gente se esquece de fazer uma prece no dia a dia, tivesse se preocupado em fazer uma prece especial aos finais de semana, durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, nós estaríamos mais tranquilos.
Diga, meu amigo, eu já passo para você, está passado para vocês, tá? Mas eu não vou comentar muita coisa, vou fazer só uma reflexão. Você falou aí de 3 ciclos, um ciclo diário de orações, um ciclo semanal de ofertas e um ciclo mensal. Nós, dentro dessa visão ocidental cristã que a gente até tem a oração diária, não é, professor? Olha, acordar, você faz as suas orações, a gente aprende, é ensinado para nós orar ao dormir, ao acordar, isso é uma prática que o cristianismo tem. Nós também somos habituados a orar semanalmente. É o culto protestante, é a missa católica, o culto do evangelho no lar. A gente tem, de certa maneira, essa prática semanal. Mas nós não temos prática mensal no cristianismo. Não temos nenhum rito que diga, olha, começou um mês, a gente vai fazer uma cerimônia especial porque é um mês novo. Então, é uma prática que está dentro do judaísmo, mas que não aportou dentro do Ocidente. No cristianismo, a gente não tem esse tipo de experiência, né, de fazer uma celebração pelo início de cada mês, pela mudança do mês no calendário. Só essa observação. Professor. Bem observado, Alahá. Realmente, eu concordo com praticamente tudo que você disse aí, e me lembro que eu fui interno num seminário, formação de sacerdote, e nós tínhamos, não éramos, a Igreja Católica copiou muita coisa do judaísmo, embora se apresentou, com todo respeito, muitas vezes antissemita, mas copiou praticamente tudo. Nós despertávamos com a oração da manhã, seguida de uma missa. Era o primeiro bom dia nosso. Antes de qualquer coisa, oração da manhã, missa, café da manhã, vinha o estudo, à tarde tinha esportes, estudo, e à noite, a oração da noite. Não escapava. Mas tínhamos, eu diria assim para você, quase que mensais, os conhecidos retiros, que era uma forma de você estudar, aprofundar o Evangelho e silenciar, aprender a fazer a sua oração em silêncio, rezar o seu texto, ler o seu breviário, fazer o seu estudo do breviário em latim. O que é o breviário? O breviário era uma leitura diária que se fazia de profetas, de outros. É como se fosse um haftará no judaísmo, que se lê a Torá e depois se tira textos para se ler. Escrito em latim, era uma forma de você refletir, ler os profetas e ao mesmo tempo, aprofundar o seu conhecimento. Na oração, isso aí eu acho que... E ainda tinha mensalmente... Veja bem, não tinha, como você diz, a oração do mês, mas de cada mês tinha uma palavra de vida, que no começo do mês se pegava um versículo ou um texto criado pelos campanha que eles faziam anual, e tinha aquele texto. Eu me lembro de um que marcou muito a minha vida, que era, vamos desse mês procurar ver o Cristo na face do outro. Então, você, a partir de hoje, durante todo esse mês, você vai exercitar qualquer pessoa, onde você estiver, onde você encontrar. Isso marcou muito minha vida, porque quando o motoqueiro leva o retrovisor do teu carro, você não quer ver Cristo na face dele. Mas é um exercício que, se você procurar ver naquele... Quer levá-lo para Gólgota. Exato, exatamente. Mas é uma forma de você exercitar a sua sintonia com Jesus, que pediu que a gente amasse uns aos outros. Isso marcou muito a minha vida, e eu acho que essa foi uma palavra de vida que ainda hoje ela repercute em minha vida. Se eu procuro olhar no seu rosto, ou no de Ávila, de qualquer pessoa, e procurar ver nele o rosto de Jesus, eu vou vê-lo de uma forma diferente. Eu vou ter observações para com você de uma forma diferente. Então, nós tivemos esse
eu tive essa grande escola, não sou mais católico hoje, a filosofia da igreja não me preenche, mas as bases cristãs que eu adquiri no seminário teve um preço muito importante na minha vida. Aonde eu estiver, eu não vou negar. Foi a Igreja Católica que me ensinou a amar Jesus. Ensinou como amar. E por isso eu acho que toda religião tem, como diz Kardec, se ela faz com que você seja melhor, ela é positiva. Então, eu queria, só colaborando com o Álvaro aí, acrescentar mais 2 festas judaicas, para encerrar o capítulo 28, que é a festa dos ázimos, que é aquela que eu já vivi várias vezes em Israel, já fui algumas vezes, a Márcia e a Wanda fizeram algumas viagens conosco, e a gente chega ali e é obrigado a comer o pão sem fermento e sem sal durante todo aquele período que é Páscoa em Israel, porque esse é um princípio que relembra as festas. A Haggadah de Pessa é uma obra magnífica que traz para a gente uma importância muito grande, explica detalhadamente. A Haggadah de Pessa, para quem não conhece, é um livro... professor, o que é Haggadah de Pessa? Explique para nós. Haggadah vem do verbo hebraico leagid, que é narrar. Então, é uma obra que narra todas as formas com que os judeus realizam a sua festa de comemoração da Páscoa. Desde o pão sem fermento, existem várias etapas, as crianças procuram o fermento, não pode ficar nenhum fermento dentro de casa, a criança já é educada desde a infância para procurar onde tem qualquer coisa fermentada, para se educar naquele princípio. Depois tem a chamada bacia do pêssego, com divisões, onde bota o osso, o ovo, o matzá, tudo aquilo que faz parte da festa é muito bem distribuída, e cada capítulo daquele vem com a informação sobre cada coisa, a importância de cada elemento daquele ligado ao período da libertação do povo do Egito. A minha bisavó morava no interior do Pará, e ela veio do Marrocos, né? E ela era muito religiosa. Quando chegava esse período do ano, ela mandava destelhar a casa para tirar as telhas, porque podia ter fermento na telha. O Hametz, como se diz, né? O Hametz. Mandava tirar, lavava as telhas e botava a telha tudo de volta. Nossa, que interessante, né? Mas é isso mesmo, porque há uma busca, como se fosse assim, uma caça às bruxas, para não ficar nada de fermento dentro de casa, né? E as crianças já são adequadas a isso. Aquela bandeja do pêssego, tem escrito pêssego com aquelas divisões, tem uma que vem água com sal, para representar a lágrima que foi derramada na tristeza da escravidão durante o Egito. Tem frutas amargas, para lembrar a amargura da escravidão. É uma festa belíssima. Eu considero a maior de todas, que começa aí, né, com a libertação do povo. Né? E aí tem também as formas de sacrifício, quanto dizer, há toda uma forma de se comemorar essa festa dentro de todos os princípios, contando cada uma a história por onde aquele povo passou. E a última festa ainda do capítulo 28 é Shavuot, que é a festa das semanas, porque da saída da libertação do Egito até o recebimento da Torá no Monte Sinai, Moisés levou 7 semanas. É essa festa que chama Shavuot, aonde se comemora o recebimento da Torá pelo povo hebreu. E essa festa é que o cristianismo, segundo Lucas, transformou no Pentecostes. Porque 7 semanas são 49 dias, mas Lucas botou 50. Penta é 50, Costes é dia. Então, 50 dias depois da Páscoa cristã, que não é a Páscoa cristã, não é uma Páscoa judaica. Jesus celebrou a Páscoa judaica, mas no cristianismo não se relembra a Páscoa judaica. Eles falam que a Páscoa, que significa passagem, é a passagem da morte para a ressurreição de Jesus. É isso que a Igreja Católica
comemora na Eu Páscoa. só queria só destacar aqui uma coisa. O professor colocou aí que, além das 3 lembranças que aparecem no capítulo 28, que são diária, semanal e mensal, as 2 que são anuais. A Pêssar, que é a maior de todas as festas, que celebra a saída do povo do Egito, já conversamos várias vezes, que a gente chama no Ocidente de Páscoa, né? Só que a gente sempre fala Páscoa conectando com Jesus, que foi na Pêssar. Jesus foi a Pêssar em Jerusalém e aconteceu a Semana Santa, aí os cristãos chamam Páscoa. Mas é tudo 14 de Nissan, primeira lua cheia depois do equinócio de verão, que ocorre no dia 21 de março. Você pega o dia 21 de março e procura a primeira lua cheia depois desse dia. Aí vai ser a Páscoa. Então, essa é a festa mais importante e que tem esse pão ázimo, que tem o Hagadá de Pêssar. E depois do Hagadá, lá no final, ele fazia uma discussão da reencarnação das pessoas do Egito com Sodoma e Gomorra. Ele fazia uma conexão, dizendo que as almas de Sodoma e Gomorra reencarnaram e passaram pelo sofrimento do Egito. Então, ele trazia é judaísmo, não é espiritismo, tá? Trazer uma justificativa do porquê que o povo egípcio passou por todas aquelas pragas. Eles seriam a reencarnação daquela população complicada de Sodoma e Gomorra lá de trás. Então, aí temos a festa, e temos a festa de Shavuot, que quem não percebeu é semana de semana, porque é 7 vezes 7, né? Sheva é 7, né? Shavu é semana. Shavuot, semana, plural de Shavua, né? Aí você tem semana de semana, são 7 semanas isso. Para a chegada da Torá. E aí, com isso, a gente encerra o capítulo 28, não é isso, Álvaro? Com essas celebrações, uma diária, uma semanal, uma mensal e 2 anuais, Pêssar e Shavuot. Quer passar para o 29? Dá tempo? Dá tempo. Tá? Agora, o que eu gostaria de destacar é que nessa Shavuot, hoje em dia, nós comemoramos a outorga. A outorga da Torá, isso é. Então, nós comemoramos nesse dia, na época também, as primícias, é a festa das primícias, Bikurim. Tem até aquele livro, Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, que é psicografada por Divaldo. Então, é um momento onde começa a primavera e os primeiros frutos, eles vão dando. Então, assim, tem um significado bastante importante para o espírito do homem. Qual? Nós passamos por um inverno espiritual, onde não frutificamos. E quando a entrega da Torá é realizada, ou seja, nós recebemos, que Torá não no sentido do Pentateuco de Moisés, mas no sentido da lei, da luz, da instrução divina, da lei divina, quando a gente aceita, recebe isso em nossas mãos, o que a gente começa a fazer? A receber, a dar frutos daquilo que a gente recebe. E para a gente receber a Torá, a gente tem que se libertar das nossas escravidões. A gente tem que sair do nosso Egito. Então, essas 2 festas, elas trazem aqui um elemento interessante. No capítulo 29, a gente vai encontrar mais 4 ofertas. Uma que é as oferendas comunais de Rosh Hashanah, da cabeça do ano novo. Então, vai ter uma outra anual, que a gente vai comemorar o quê? A oferta o início de um novo ano. Lembrando que a gente já explicou que o ano novo para o judeu é um momento onde a gente é inscrito no livro da vida espiritual. Então, ali são decididos os elementos importantes pautados na nossa jornada. Mesmo que a gente sabe que no Espiritismo a gente tem vamos assim dizer, um planejamento reencarnatório, eu adoro a fala do Elahá, quando ele fala o planejamento reencarnatório é o melhor dos caminhos que a gente pode seguir. É o melhor. Então a gente acaba, às vezes, saindo
Então seria como um período onde a gente é julgado, entre aspas, com a nossa consciência, e algumas questões são reorganizadas no livro da vida para esse ano. É um pequeno apocalipse, é um pequeno apocalipse íntimo todo ano, é uma pequena transição todo ano. Aqui, o que aparece para nós? A necessidade do shofar, shofar é traduzido como as trombetas. Então, é aquele chifre de carneiro, carneiro não, Ou cabra. Cabra, que ele é tipo um berrante e se faz um barulho. A gente sabe que esse chofar ele foi usado para derrubar as muralhas de Jericó, no sentido de derrubar as muralhas que estão em torno do nosso espírito, impedindo que ele seja atingido pela presença divina, ou seja, o egoísmo, o orgulho. Então, nada resiste a esse som, para que o nosso espírito não adormeça no sentido mais negativo diante da presença divina. E a próxima dessas e aí eu vou passar para vocês comentarem, então eu vou falar 3 e depois a gente fala a última delas. Então, a próxima delas são as oferendas de Yom Kippur, do dia do perdão, que aqui são descritas como tem que ser feita. Elas são 10 dias depois, o Yom Kippur é 10 dias depois do Rosh Hashanah. E depois nós temos, após esse, a festa de Sukkot, onde constam as oferendas que deveriam ser dadas. Sukkot é a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, onde se comemora aqueles 40 anos que Deus cuidou de nós no deserto, oferecendo todas as condições, mas principalmente o entendimento de que Deus zela pelo nosso espírito através da sua misericórdia divina, da sua providência. Mesmo quando nós estamos caminhando no deserto de nossas vidas, onde nós escolhemos nos afastar da terra prometida e prolongar o sofrimento por esses caminhos. Então, só para encerrar, para eu organizar na minha cabeça. Então, no 29, eu vou ter festas anuais. Rosh Hashanah. Yom Kippur, 10 dias depois. E depois, no 7º mês, o Sukkot. Você vê que a festa... Tem uma festa que não existia na época de Moisés e que fica fora dessa programação, que é a festa de Hanukkah. É a festa que fica... Festa de Purim, festa de Hanukkah, são posteriores, não aparecem nesse programa, não é? Foi na época dos Macabeus. Purim na época da Rainha Esther e a Hanukkah na época dos Macabeus. Né? Muito bom. Isso. Sabe o que é interessante nesse aqui? Eu vou deixar só um por último. E aí eu vou passar para o professor comentar. Que aqui são, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, e a gente falou Sukkah, Rosh Hashanah, Hanukkah. Que não está aqui, né? O Hanukkah não está. Mas olha que interessante. A Kabbalah nos diz, a Hassidut nos diz, que a missão de todo judeu, e a gente já entende, quando fala que judeu, estende para os homens, que a missão de nós, homens, não é simplesmente nos elevarmos, mas no processo de elevação, a gente eleva tudo que está ao nosso entorno. Então, a ideia do princípio inteligente, que dormita no mineral, gravita no mineral, dormita no vegetal, sonha no animal, desperta no hominal, esse princípio inteligente, ele é bem importante na Kabbalah. Por quê? Vai ser dito o seguinte, olha, esse copo tem uma centelha divina. O fluido cósmico universal foi modificado
para que gerasse esses elementos. E as pessoas ao entorno dele, que participam da história, no processo de produção, extração de todos os elementos e etc., eles trabalharam para que ele estivesse aqui. A obrigação, segundo a Kabbalah, não é simplesmente eu me elevar, é eu elevar tudo que está ao meu entorno. Então, se eu pego esse copo e eu uso ele para o mal, eu estou desperdiçando todo o esforço de todos que estiveram por trás e o princípio inteligente estaria afetado. A centelha divina, a oportunidade de servir diante disso foi afetada. Então, quando eu pego esse copo, vou dar um outro exemplo. Eu faço uma refeição e saio para matar alguém. Isso. Você fez uma refeição e sai para matar. Você colocou toda a energia envolvida de todos os agricultores, de todas as pessoas que comercializaram. Quem transportou o arroz, quem transportou o feijão, quem plantou o tempero. Quem cozinhou, quem preparou. Tudo isso foi desperdiçado. Agora, se eu pego esse copo e eu falo assim, vou usar ele para fazer o evangelho no lar. Vou usar ele no Shabat para confraternizar no Shabat e compartilhar, ser fraterno, fazendo o kiddush, oferecendo ao próximo, dando uma água para quem bate na minha porta. Eu estou santificando, elevando toda a centelha divina que está aqui e o princípio inteligente. Então, quando a gente olha essa festa, essas festas, elas têm uma questão interessante. A festa de Sukkot, ela está ligada às 4 espécies: Etrog, Lulav, Hadaz, Ravá. Reino vegetal. A mitzvah do Rosh Hashanah está ligada ao chifre, o shofar, ao reino animal. Quando a gente olha a festa de Yom Kippur, ela está ligada ao perdão, ao reino hominal. Então a gente encontra todos esses reinos, mineral, vegetal, animal e humano, estando inclusos em cada uma dessas festas, trazendo um compromisso do homem, não apenas com a sua elevação, mas com a elevação de tudo que está ao nosso entorno. Eu queria fazer um registro, que eu acho importante. Jesus escolheu, nessa festa dos tabernáculos, Sukkot, ou Sukkot, que é plural do Sukkot. Jesus escolheu essa festa dos tabernáculos, da barraca, o Sukkot, para entrar de uma forma triunfal em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém aconteceu na festa dos tabernáculos. Então, uma festa importantíssima, uma das 3 chamadas Shiloshet Regalim, que é 3 festas da peregrinação. Regel é perna, ou pé em hebraico. As pessoas iam a Jerusalém caminhando, e a Igreja Católica transformou o caminhar em peregrinar, ir a pé. Aí que chama festa das peregrinações. Essa entrada de Jesus triunfal, na festa de Sukkot, ou das cabanas, ou tabernáculos, Álvaro falou aí, ela ocorre em torno do mês de setembro. Ela antecede o Rosh Hashanah, quase sempre. É uma festa que celebra o tempo em que o povo viveu no deserto, morando em cabanas. Israel arma-se as cabanas nas ruas, você encontra as chamadas Sukkot com frutas, que também é uma festa de colheita, tem muita coisa bonita para se ver. Eu já vi várias festas de cabana em Jerusalém. Um detalhe, essa festa que Álvaro falou nas 4 espécies, que é o ramo da palmeira, é o mirta, etrog, todas as 4 espécies, as pessoas, quando Jesus entrou em Jerusalém, traziam ramos de palmeira para saudar a sua entrada. Ele montado no jumento, como dizia Zacarias 9, só tem um detalhe. A Igreja Católica celebra essa festa uma semana antes da Páscoa. O domingo de Ramos antecede o domingo de Páscoa.
na Igreja Católica. Agora, no judaísmo, a festa das cabanas ocorre no mês de setembro. Então, entre a festa das cabanas até a Páscoa, você tem 7 meses, e não 7 dias, como é proclamado pela Igreja Católica. Deram um nó no tempo para adequar Jesus entrando antes do domingo de Ramos, antes do domingo de Páscoa, para se festejar a entrada dele triunfal. Isso é um erro que no judaísmo não cabe. E Jesus era um judeu. E ele deve ter entrado no 7º dia da festa, que era onde tinha mais gente. Portanto, deve ter sido no Shabat de setembro do ano 22, quando ele entrou em Jerusalém, não uma semana antes da Páscoa. Não estou sendo herético, estou seguindo o calendário de um Jesus que era judeu e escolheu uma festa brilhante, belíssima, que é a festa das barracas ou das cabanas, para entrar triunfalmente em Jerusalém. Desde Beit Fagé, que é a casa do Figo, na encosta ocidental do Monte das Oliveiras, desceu, atravessou o Vale do Cedrão, entrou na Porta de Ouro, que hoje está fechada, e entrou no templo. Mas não uma semana antes, mas 7 meses depois. Por que é que eu estou dizendo isso? Eu ouvi muito discursos homéricos no seminário dos meus superiores, dizendo que o ser humano é muito volúvel, porque aquele povo que ovacionou Jesus no domingo de Ramos, uma semana depois estava pedindo a sua crucificação. E não é isso que realmente aconteceu. Eu queria frisar isso, que eu acho importante, para que a gente não desconheça esse tipo de coisa. Não é para tirar a fé de ninguém, não. É só para mostrar às pessoas o que é judaísmo e o que é cristianismo. Não são diferentes, porque Jesus nunca foi cristão. Ele realmente era um judeu que ia para todas as festas judaicas que aconteciam em Jerusalém. Os evangelhos falam que se ele não ia, o povo cobrava. Se o povo não cobrava, os irmãos dele diziam, você tem que ir, como mostra lá em João, a necessidade da presença dele, porque era o melhor momento para levar a mensagem dele, porque o tempo estava cheio de gente. Jesus fazia cura no Shabat, exatamente por isso. Não tinha ninguém durante a semana, todo mundo estava trabalhando. O dia de folga do judeu é o sábado, então era o dia de Jesus pregar, curar e fazer tudo o que ele fez. Não é que ele estivesse contra o judaísmo, ele estava a favor da vida, para distribuir o amor, e era o momento de ter multidões para ouvi-lo, aprender e seguir. Eram essas minhas observações. E a última das festas é a Shmini Atzeret, que aí encerra esse capítulo. Esse capítulo encerra com Shmini Atzeret. Hoje, a última Shmini Atzeret caiu no dia 7/10. O que aconteceu? Aqueles atentados. Estávamos celebrando esse dia, que é o dia que se dança com a Torá. Então, aqui seria como um dia importante, onde nós terminamos o processo da leitura da Torá. A gente vai recomeçar tudo no Gênesis, e durante 52 semanas, aproximadamente, a gente vai estudar novamente 52 parashiot. E assim a gente termina, gente, mais uma parashá, restando apenas 2. Daqui 15 dias, se Deus permitir, estaremos começando Parashat Matot. E a gente vai falar sobre isso mais à frente. Meu Deus! Que tal, Daniel? Você gostou do estudo? Eu adorei, mas eu tenho umas perguntinhas que eu fiquei aqui numa dúvida. Eu vi vocês falando da festa. Tem algumas que se comemoram em casa, tem algumas que se comemoram no templo, e tem outros que também se comemoram na rua, como do tabernáculo que o professor estava explicando. É isso? Tem alguma festa que se comemora em casa? Pensa. Eu diria assim que o judaísmo, a gente tem uma característica interessante. Por quê? A visão da religiosidade, eu sempre gosto de dizer, do Ocidente como um todo, ela é um pouco diferente da nossa. Então, por exemplo, não existe judaísmo sem família. O principal de todos os elementos é a família. O principal de todos os elementos é a família. Então, todas as festas, elas se dão em torno da família.
Então, mesmo que antigamente se ia ao templo, não se ia sozinho, se ia com a família. Cada um dos integrantes da família tem a sua função dentro da festa. Nenhuma maior, nenhuma menor, nenhuma... Cada um com a sua função. Até mesmo os filhos, lembra-se, quando a gente falou do Pêssar, que fazem as perguntas, que o Elahá colocou, é a festa que todo mundo tem que vir para casa, que é o símbolo, eu diria, como o Elahá, concordando com o Elahá, o símbolo da família maior, do reencontro da família. Mas o Shabat é em família, as oferendas contínuas se dão em família, porque apesar de cada um ter o seu dia a dia, por exemplo, o Shaharit, de manhã, a família toda iria à sinagoga. Então, não existe religiosidade separando família, separando templo. O judaísmo é uma coisa só. Abrir os olhos, começa com uma prece, e isso envolve tudo ao seu redor, e o seu dia todo vai ser religiosidade. A gente aqui se dá ao luxo, acho que até uma influência do iluminismo, acho que até uma influência, eu diria nem do iluminismo como um todo, mas do materialismo que se propaga, que se você vai 3, 4 vezes na semana, alguém da família fala, tá virando carola, você vai no centro 3, 4 vezes na semana, tá virando carola. Agora, se você vai ao bar 3, 4 vezes na semana, tá tudo bem. Você está só curtindo a juventude. Então, no judaísmo não existe isso. A religiosidade, ela é sempre positiva, ela é sempre boa. Quanto mais você envolve a família e você tem a sua rotina, mais importante é. Vamos orar? Senhor, o quanto te agradecemos pelas inúmeras oportunidades que tu nos concedeste, a fim de que divinizássemos a nossa relação contigo, espiritualizando as formas de te encontrar. Espiritualizando, Senhor, os instrumentos dos quais nos servimos ao longo de tantos séculos para te encontrar, Senhor. Múltiplos rituais, múltiplas liturgias, utilizamos durante tanto tempo, até que descobríssemos que o verdadeiro processo de encontro nosco contigo, que o nosso encontro contigo, Senhor, se dará não pelas condições externas das nossas vidas, mas pela possibilidade legítima de transformarmos verdadeiramente as nossas almas, de abandonarmos todos os cultos exteriores, ao descobrirmos a pérola de mais alto valor, que reside na intimidade das nossas almas. Deixa, Senhor, com que possamos te ser grato durante a existência que tu nos ofereces, para te falar da profunda emoção que nós sentimos ao havermos descoberto hoje, Senhor, que sim, as nossas almas são em verdade grandes instrumentos de transformação que tu criaste para que colaboremos contigo na vida. Por isso nós te pedimos que tu nos auxilies para que nós interpretemos aquilo que já sabemos, para que nós vivenciemos aquilo que nós já conseguimos entender nas manifestações mais singelas do nosso dia a dia, nas expressões mais simples de amor que a vida nos convoca. As oportunidades de vivenciarmos o amor verdadeiro na estreiteza do nosso lar, na convivência pequena daqueles que nos ofereceste para serem os nossos familiares. Deixa, Senhor, que nós transbordemos de amor
que ofereçamos em sacrifício as nossas almas no grande processo de sentirmos em verdade aquilo que significa o amor que tu nos convocaste a viver. Transforma-nos assim, para que o cuidar dos nossos idosos, para que a paciência com aqueles que hoje exigem mais de nós, que os nossos esforços com os nossos filhos difíceis, que as nossas renúncias com nossos cônjuges, que ainda nos oferecem tantas oportunidades de disciplina, que todos aqueles, Senhor, que participam da nossa história, exigindo renúncias diárias, semanais, mensais, anuais, que nunca cessam, que nós consigamos entender todos esses sacrifícios nas nossas vidas e silenciemos todas as palavras de cansaço, todas as palavras de irritação, entendendo aqui o sacrifício que fazemos em teu nome, Senhor, em louvor à tua mensagem, à tua presença, a teus ensinamentos, por descobrirmos que só assim encontraremos a felicidade. Por todas essas lições, as nossas almas se curvam diante de ti. E te agradecemos profundamente tudo que nos ofereceste a conhecer. Obrigado, Senhor. Envolve-nos nesse grande propósito de viver o que sabemos e transforma as nossas vidas para que nós te sejamos gratos pelos nossos atos, por tudo aquilo que fazes por nós. Muito obrigado, Senhor.